Antes de começar este dia. Antes de pensar nos problemas que estão esperando por você. Eu quero que você pare por alguns instantes. Respire profundamente. E reflita comigo. Você já teve a sensação de que tudo está ficando cada vez mais difícil? Já olhou para a sua vida e pensou: por que tantas lutas? Por que tantas preocupações? Por que parece que existe tanta confusão ao nosso redor? E quando olhamos apenas para as circunstâncias? É fácil sentir medo. É fácil sentir insegurança. É fácil acreditar que estamos perdendo o controle. Mas o Salmo 2 começa com uma pergunta poderosa. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Em outras palavras, por que existe tanta agitação? Por que existe tanta inquietação? Por que tantas pessoas vivem dominadas pelo medo, pela ansiedade e pela ilusão de que podem controlar tudo? E a resposta que o Salmo apresenta é extraordinária. Enquanto a terra se agita, Deus continua reinando. Enquanto os homens se preocupam, Deus continua governando. Enquanto muitos vivem desesperados, Deus continua no trono. E talvez essa seja exatamente a palavra que sua alma precisava ouvir nesta manhã. Fique comigo até o final. Porque esta oração pode renovar sua confiança para enfrentar este dia. E antes de continuarmos, se você acredita que Deus continua no controle da sua vida, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão precisando de esperança. E escreva nos comentários: pessoa com as mãos postas, Deus continua reinando. Faça essa declaração pela fé. Porque existem verdades que precisam ser lembradas todos os dias. Uma das maiores batalhas da vida acontece dentro da mente. Muitas vezes não é o problema em si que nos derrota. É o medo que construímos ao redor dele. É a preocupação constante. É a ansiedade sobre o futuro. É a tentativa de prever tudo o que pode dar errado. Talvez você conheça essa sensação. Você tenta descansar, mas a mente continua trabalhando. Você tenta confiar, mas as preocupações continuam surgindo. Você tenta ter paz, mas as dúvidas insistem em aparecer. E quanto mais pensamos em nossos problemas, maiores eles parecem. Mas o Salmo 2 nos convida a mudar o foco. Em vez de olhar para a agitação da terra, olhe para o Deus que está acima dela. Em vez de olhar para o tamanho da batalha, olhe para o tamanho do Deus que luta por você. Em vez de olhar para aquilo que está fora do seu controle, lembre-se de quem nunca perdeu o controle. Deus não está preocupado. Deus não está procurando soluções. Ele já conhece o fim desde o começo. Ele continua cuidando dos seus filhos. Existe uma passagem impressionante neste salmo. A Bíblia diz: aquele que habita nos céus se rirá. Isso não significa que Deus ignora os problemas. Significa que nada ameaça sua soberania. Aquilo que assusta os homens não assusta Deus. Aquilo que parece impossível para nós não é impossível para Ele. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Talvez exista algo que você não sabe como resolver. Mas Deus continua sendo maior. Muito maior. Ele continua vendo aquilo que você não consegue ver. Ele continua preparando aquilo que você ainda não consegue imaginar. Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história. E mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. O salmo termina com uma declaração maravilhosa. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que promessa extraordinária! Observe que a felicidade não está na ausência de problemas. Está na presença da confiança. Porque a confiança em Deus produz paz. A confiança em Deus produz estabilidade. A confiança em Deus produz esperança. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado.
Mas sua confiança pode mudar hoje. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas sua fé pode ser fortalecida agora. Talvez você ainda esteja atravessando a tempestade. Mas não precisa atravessá-la sozinho. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando. O mesmo Deus que abriu portas ontem continuará abrindo caminhos. O mesmo Deus que cuidou da sua família continuará cuidando. Ele não mudou. Ele continua fiel. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da tua presença. E começamos reconhecendo algo que muitas vezes esquecemos. Tu continuas no trono. Tu continuas reinando. Tu continuas governando. Nada foge ao teu controle. Nada escapa ao teu olhar. Nada surpreende o Senhor. Pai. Existem pessoas orando agora que estão cansadas. Pessoas que carregam preocupações silenciosas. Pessoas que estão enfrentando batalhas emocionais. Pessoas que estão lutando contra a ansiedade. Pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que já não sabem mais o que fazer. Mas nesta manhã nós escolhemos confiar. Escolhemos entregar. Escolhemos descansar. Porque sabemos que o Senhor continua governando todas as coisas. Pai. Acalma os corações inquietos. Fortalece os que estão cansados. Renova os que estão desanimados. Levanta aqueles que estão abatidos. Que a tua paz visite cada casa representada nesta oração. Que a tua presença alcance cada família. Que a tua mão proteja cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Se houver medo, derrama confiança. Se houver ansiedade, derrama paz. Se houver tristeza, derrama consolo. Se houver desânimo, derrama esperança. Pai, ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a depender mais de Ti. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu continuas cuidando de tudo. Que nossos olhos estejam mais voltados para o Senhor do que para os problemas. Que nossa fé seja maior que nossas dúvidas. Que nossa esperança seja maior que nossos medos. E que ao final deste dia possamos reconhecer: o Senhor esteve conosco. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos protegeu. O Senhor nos guiou. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus continua reinando. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança. E não saia sem deixar seu like. Você pode estar ajudando esta mensagem a alcançar uma pessoa que acordou hoje acreditando que estava sozinha. Lembre-se: os problemas mudam. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Mas Deus permanece o mesmo. E porque Ele permanece o mesmo, você pode enfrentar este dia com confiança. Que Deus fortaleça a sua fé. E que a paz do Senhor acompanhe cada passo da sua jornada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.